vocês em sala, bom dia. Para quem está em casa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos tratar agora dos remédios constitucionais como espécie das garantias fundamentais. Rememorando que o texto constitucional de qualquer que seja o país tem dois objetivos principais. O primeiro é promover a organização do Estado, a organização do país através de uma carta maior e, ao mesmo tempo, limitar o poder do Estado. A limitação do poder estatal se dá principalmente por meio de normas que definem direitos e garantias fundamentais. Os direitos são bens jurídicos que nos possibilitam o exercício de prerrogativas constitucionais. As garantias são exatamente os meios, os mecanismos capazes de proteger esses direitos. Sempre que a gente tiver diante de uma norma constitucional que de alguma maneira vise proteger um direito, essa norma é uma garantia. Garantias são os meios que protegem os direitos, garantias são os mecanismos que protegem os direitos fundamentais. Pois bem, dentre as garantias fundamentais, nós vamos encontrar um rol de ações judiciais, rol esse previsto no artigo 5º, do inciso 68 até o inciso 73, que lista 6 ações constitucionais com objetivo específico de tutelar direitos fundamentais. Nossa missão aqui é sistematizar de maneira resumida e direcionada os pontos mais importantes de cada uma dessas ações sob a perspectiva eminentemente constitucional. Nós não vamos aqui aprofundar debate processual penal, debate processual civil. A perspectiva é eminentemente constitucional para possibilitar acertar a questão da prova de direito constitucional que vocês venham a fazer. Essas ações constitucionais recebem da doutrina o nome de remédios constitucionais como verdadeiros produtos que visam proteger-nos de doenças, de violações aos direitos fundamentais. Artigo 5º, 68, 69, 70, 71, 72 e 73, respectivamente, habeas corpus, mandado com D de dado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Leitura do texto da Constituição, explicações pontuais e a gente segue. A mais antiga e mais conhecida dessas ações judiciais é a ação de habeas corpus. O habeas corpus tem um objetivo específico, exclusivo, único de proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Vamos ao seu texto. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A ação judicial de habeas corpus, ela tem um único objetivo: proteger a liberdade de locomoção. Proteger o direito de ir e vir e permanecer. Proteger o direito de locomoção, a liberdade de locomoção de alguém. Esse alguém aqui necessariamente é um ser humano. Esse alguém aqui necessariamente é uma pessoa humana. É chamado na ação judicial de paciente. Na sua prova, fez-se menção a paciente, é esse alguém que está sendo objeto de proteção pela ação judicial de habeas corpus. Reitero, necessariamente o habeas corpus só pode ser usado para proteger a liberdade de locomoção. De modo que, se a questão da prova deixar claro que não há risco à liberdade de locomoção, não é o caso de proteger a liberdade de locomoção, arranje outra ação, porque habeas corpus não é não. O habeas corpus é para proteger exclusivamente a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, de alguém, ser humano, necessariamente pessoa humana. O habeas corpus ele pode ser utilizado quando o sujeito já está sofrendo a restrição na liberdade de locomoção. Imagina alguém que foi preso, é possível um habeas corpus para tentar liberá-lo, ou ele se acha ameaçado, como se diz lá em Caraúba, está num pé e no outro, para ter restringido a sua liberdade de locomoção. Há um risco efetivo de restrição à sua liberdade de locomoção. Nesse caso aqui, de se achar ameaçado de sofrer, o habeas corpus ele tem natureza preventiva. No outro não, é um habeas corpus repressivo, já está posta a restrição. É um habeas corpus liberatório, é para liberar a pessoa que teve restringida a sua liberdade de locomoção através de violência ou coação, de forma ilegal ou de forma abusiva. Ah, sim, sempre que alguém entrar com habeas corpus vai ganhar a ação? Não. Nós vamos partir da premissa que o habeas corpus só vai ser exitoso se a restrição à liberdade de locomoção for ilegal ou abusiva. Não sendo ilegal ou abusivo, o cara até vai entrar com habeas corpus, mas dificilmente vai ser exitoso, dificilmente o juiz ou o tribunal competente vai lhe dar o direito à concessão da ordem de liberdade ou então a concessão do que se chama salvo-conduto.
No caso do habeas corpus preventivo, quando é deferido o pedido, dá-se a quem pediu o salvo-conduto, uma espécie de documento protetivo que o impede de ter restringido a sua liberdade de locomoção. Eu sei que vocês estão em sala de aula, anotando tudo, mas se ficar pendente, não se preocupe não, está sendo filmado, isso vai ser disponibilizado para vocês, vocês podem parar quantas vezes queiram e fazer as anotações devidas. Aqui é que a gente vai direcionar um pouco mais. Então, duas espécies de habeas corpus, quais são? Repressivo liberatório e o segundo, preventivo. No preventivo, busca-se um salvo-conduto. É comum, por exemplo, nas CPIs. O cara vai depor numa CPI para não ter que jurar falar a verdade, porque ele tem muito para mentir, né? Então, para não ter que jurar falar a verdade, ele já entra com habeas corpus preventivo, pede ao Poder Judiciário que conceda um salvo-conduto para que ele não seja obrigado a jurar falar a verdade. Porque se ele jurar falar a verdade e mentir, o que acontece? Ele comete um crime. Qual o crime? De falso testemunho. Pode ser preso em flagrante delito. Para não ser preso, já se protege através dessa ação judicial de habeas corpus. O habeas corpus é tido pela doutrina brasileira como um verdadeiro remédio heróico, e ele é tido como um remédio heróico por várias razões. Primeiro, porque visa proteger um dos bens mais importantes que nós temos, que é a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Segundo, porque ele tem na sua legitimação ativa a característica da universalidade. E o que é essa característica da universalidade? Pessoal, qualquer milacria pode entrar com ação de habeas corpus. Qualquer pessoa pode mover uma ação de habeas corpus. Primeiro, que é possível mover uma ação de habeas corpus para você ou para terceiros. Eu posso mover uma ação de habeas corpus para um terceiro? Pode. Inclusive eu, enquanto pessoa física, e eu, enquanto pessoa jurídica, posso mover um habeas corpus para um terceiro. Agora, esse terceiro, que é esse alguém, tem que ser um ser humano. Tem que ser uma pessoa natural. Tem que ser uma pessoa física. Mas o autor da ação, o impetrante, pode até ser pessoa jurídica. Não se exige nem sequer a participação de advogado. Não se exige nem sequer a participação de advogado. Pode ser movido sem advogado. Por qualquer pessoa, independentemente de capacidade civil. Mourão pode mover um habeas corpus. Mourão pode mover uma ação judicial de habeas corpus. Como está sendo filmado, Mourão, professor Fagner Mourão, meu ídolo, professor Fagner Mourão, pessoa fantástica, maravilhosa, espetacular, que tem juízo de sobra, pode mover uma ação de habeas corpus, perfeitamente possível. Ele pode mover para ele ou para terceiros, é possível essa propositura. Eu dizia isso como exemplo, e aí no ano agora de 2016 nós tivemos um caso concreto. É tão heróica a ação de habeas corpus, você pode movê-la escrevendo num papel higiênico. E isso aconteceu. Fato concreto, depois pesquisa quem quiser. O cara impetrou um habeas corpus num papel higiênico. É possível? É. Perfeitamente possível. Não existe muito para que isso no habeas corpus. Não se exige advogado, não se exige formalidades excessivas, não se exige técnica jurídica para propositura. Você vai jogar para o juiz a responsabilidade, para o tribunal a responsabilidade de analisar se a restrição à liberdade de locomoção foi ilegal ou foi abusiva. Bom, então não se exige capacidade postulatória, não se exige participação de advogado, é gratuita a ação de habeas corpus, junto com a de habeas data, são ações gratuitas, você não paga nada. Assis, mas se eu quiser contratar um advogado, eu posso contratar um advogado para ele mover o habeas corpus? Claro que pode. Não é imprescindível, mas você pode contratar. Aí eu vou ter que pagar ele? Sim, né, meu amigo? Aí a relação é de natureza privada entre você e ele, a relação contratual não diz respeito à relação de você com o Poder Judiciário. Na relação sua com o Poder Judiciário, ele é gratuito, o habeas corpus. Mas se você vai contratar um profissional para propor essa ação, você vai pagar para ele. Então vamos retomar. Conceder esse habeas corpus sempre que alguém, necessariamente pessoa física, sofrer habeas corpus repressivo ou liberatório, ou se achar ameaçado e sofrer habeas corpus preventivo, onde se for deferido o pedido é concedido um documento chamado de salvo-conduto. Quando sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, esse é o objeto de proteção e só esse. Se não tiver risco à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus, quando essa restrição for ilegal ou abusiva. Por fim, é possível mover um habeas corpus contra um ato de um delegado de polícia? Sim. Contra um ato de um juiz? Sim. Contra um ato de um tribunal? Sim. Contra um ato de do Ministério Público? Sim. Vejam que nesses exemplos iniciais eu estou falando sempre de alguém que é poder público. Mas é possível um habeas corpus contra um ato de um particular? Imagina aí uma clínica privada que cuida, que trata de pessoas com problemas de natureza mental. E aí determinados familiares internam os seus familiares lá, pagam para que eles permaneçam lá e de repente os médicos dizem, olha, mas há uma necessidade de ressocialização durante um período, de convívio com a família, precisa essas pessoas saírem, até faz parte do treinamento. Não quero que saia não.
Eu pago para que permaneça, aí eu pago o dobro, para que permaneça aí. Há uma restrição ilegal à liberdade de locomoção dessa pessoa? É possível um habeas corpus? É. Mas assim, aí não já haveria um crime, já haveria possibilidade de atuação para liberar? Claro, sem dúvida. Mas ainda assim é permitida a utilização de habeas corpus. Então, sem medo. Caiu na sua prova. É possível habeas corpus contra ato de particular? É. Não é comum, não é tão usual, mas numa prova é perfeitamente possível. Durante muito tempo, o habeas corpus foi o remédio para todos os males. Ele é a ação mais antiga dessas que a gente estuda. Depois, todavia, surgiram outras ações, como, por exemplo, a próxima que veio quebrar o galho do habeas corpus e possibilitar a defesa de outros direitos em geral, que é a ação mandado de segurança. Não vamos aqui aprofundar processo civil, vamos ver o que é mais essencial sobre essa ação. Primeiro, cuidado. Meramente protocolar o que eu vou dizer, eu não precisaria fazer isso para vocês. É um protocolo, mas é um protocolo que eu tenho que seguir. É mandado com D de dado. Com D de dado. Mandado que significa ordem. Mandado de segurança, ordem de segurança. Não confundir com mandato com T de tatu. E eu estou dizendo isso porque já caiu em uma prova da Fundação Carlos Chagas, no auge dela, da literalidade do texto, esse enunciado aqui numa alternativa, só que ao invés de colocar mandado, colocaram mandato com T de tatu, e era a alternativa errada. São palavras diferentes. Mandato com T significa procuração. Mandado com D de dado significa ordem. Ordem. Pode cair na sua prova como right. Em inglês, saibam vocês, é um dialeto que a gente fala em Caraúbas. Então vamos lá, para o mandado de segurança. Conceder-se-á, 3 pontos cruciais para a prova. Conceder-se-á mandado de segurança, primeiro ponto, para proteger direito líquido e certo. Segundo ponto, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esse direito líquido e certo, para caber mandado de segurança, não pode ser protegido nem por habeas corpus, nem por habeas data, o que dá ao mandado de segurança uma natureza subsidiária. E o terceiro ponto, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Por parte, conceder-se-á mandado de segurança, primeiro, para proteger direito líquido e certo. O conceito de direito líquido e certo, vocês têm no material de vocês, mais fantástico do mundo é o de Eli Lopes Meirelles. Direito líquido e certo é o direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da sua impetração. Eu não sei o que significa não, mas é tão bonito que eu achei por bem colocar no material de vocês. Direito líquido e certo é aquele direito palpável, concreto, tangível, provável, comprovável, sem muito arrudeio, comprovável por meio de provas meramente documentais. Tanto que, ao entrar com mandado de segurança, você já deve trazer as provas de que houve violação ao seu direito. Se você precisar arrudear muito durante o curso da ação para provar, você pode até ter o direito, mas para esse conceito aqui, ele não é considerado direito líquido e certo. Então você não vai poder mover mandado de segurança, vai ter que se virar com outra ação judicial. Então que fique claro, para entrar com mandado de segurança, você tem que ter a clareza de que esse direito é líquido e certo. As provas, os documentos são todos pré-constituídos. Na hora que você move a ação, você já apresenta, olha, foi violado o direito líquido e certo, por isso, por aquilo outro. Pode ter dificuldade de natureza jurídica para comprovar se houve ou não violação, mas aí é um problema do seu advogado e do juiz ou tribunal que vai julgar a ação. Mas no conceito geral, para a prova, sobretudo, direito líquido e certo é aquele direito palpável, provável, comprovável de imediato, com meras provas documentais. Todas as provas de mandado de segurança devem ser pré-constituídas. Elas devem existir antes de você entrar com a ação, sem muito arrudeio. Não cabe dilação probatória, dilação probatória, não cabe dilação probatória, não cabe debates demorados de prova no mandado de segurança. Já traz tudo para provar a violação ao seu direito líquido e certo. Um exemplo bem singelo. Concurso mais desejado pela humanidade. Policial Rodoviário Federal, a instituição mais importante desse país. Hipoteticamente, o que eu vou dizer é hipotético, mas só para que a gente compreenda um exemplo de direito líquido e certo. Vamos imaginar que a legislação e o edital que regulamentem o concurso diga, é requisito para o ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal que o candidato esteja apto a conduzir veículos na categoria B de bola. Qual é o requisito? Está apto a conduzir veículos na categoria
B de bola. Aí o sujeito vê aquilo ali, rapaz, eu vou fazer esse concurso, mas agora que eu me lembrei, eu estou apenas com a permissão para dirigir. A permissão para dirigir é o estágio probatório do motorista. Eu estou apenas com a permissão para dirigir. Eu não tenho ainda a carteira nacional de habilitação. Estou aqui naquele período de 1 ano. Aí vou me inscrever. Quando vou me inscrever, imagina aí que indeferem o meu pedido dizendo que eu não tenho CNH. Aí você vai dizer, mas a legislação e o edital não exige que eu tenha CNH não. Ele exige que eu esteja apto a conduzir veículos na categoria B. Com a permissão na categoria B eu estou apto, estou... O indeferimento do meu pedido de inscrição pela instituição é uma violação a um direito líquido e certo? É? Como é que eu vou provar isso? Com cópias dos documentos da legislação, do edital e da minha permissão para dirigir. É nesse sentido de comprovar de imediato. Porém, não é qualquer direito líquido e certo que pode ser objeto de mandado de segurança. Só pode ser objeto de mandado de segurança o direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Gente, a liberdade de locomoção é um direito líquido e certo? É previsto na Constituição, o direito de ir e vir tem natureza constitucional. Se violarem a minha liberdade de locomoção, estão violando um direito líquido e certo meu. Então eu vou entrar com mandado de segurança? Não. Por quê? Porque tem uma ação própria, que é a ação de habeas corpus. Veremos daqui a pouco que ter acesso a informações personalíssimas ou retificar informações equivocadas sobre cada um de nós é um direito líquido e certo. O direito à intimidade, de ter preservado a informação e de ter acesso a essa informação e de corrigir essa informação é um direito nosso, faz parte do nosso direito geral de intimidade. E é um direito líquido e certo. Se esse direito for violado, eu vou entrar com mandado de segurança? Não, por quê? Porque cabe a habeas data que a gente vai estudar já já. Então o mandado de segurança tem natureza subsidiária, ele não é a primeira arma. Você tem que identificar primeiro, ou violação do direito líquido e certo, houve. Aí a segunda observação, esse direito líquido e certo, ele seria protegido por habeas corpus? Não. Seria protegido por habeas data? Não. Aí sim, eu já posso abraçar melhor o mandado de segurança, porém tem que preencher um terceiro requisito. Só cabe mandado de segurança quando o violador do direito for alguém que desempenha função pública. Se não desempenhar função pública, não cabe mandado de segurança. Imagine aí, vocês, agora, início de 2017, prova, por exemplo, do TRE de Pernambuco e outras provas aí, agora em março, e aí você resolve ir para o Circo da Folia em Pirangi. Antes, porém, vai a uma loja, no shopping, comprar o seu ingresso. Entra na fila para comprar o ingresso, bem baratinho os ingressos dessas festas que estão tendo aí. Eu pude vivenciar isso agora com minha filha, com 14 anos de idade. E aí o mais caro não é o ingresso, é o risco, né, disso tudo. Para o menino foi bem baratinho, mas para a menina foi muito caro. Pois bem, então estava lá, você vai comprar o seu ingresso, quando chega na hora de pagar o ingresso, o vendedor olha e diz, você não vai fazer o concurso não? Se for, e o que diabo você está fazendo aqui para comprar o ingresso? Vou lhe vender não. Não vou lhe vender o ingresso que você vai fazer o concurso do TRE de Pernambuco. Não vou lhe vender o ingresso. Aí você vai dizer, você não tem nada a ver com isso não. Essa porra eu não vou lhe vender. Pergunto, você tem o direito líquido e certo de comprar esse ingresso? Relação de natureza comercial, você está com dinheiro, ela está ali para lhe vender. É um direito líquido e certo? É. É amparado por habeas corpus? Não. É amparado por habeas, não venha dizer, porque não me permitiram ir. O meu direito de locomoção para a festa foi impedido. Não. É amparado por habeas corpus? Não. É amparado por habeas data? Também não. Então eu posso entrar com mandado de segurança? Não, porque o violador desse direito nem é alguém que desempenha função pública, nem é o próprio poder público. Então não cabe mandado de segurança. Vai questionar em outras ações de defesa do consumidor. Não cabe mandado de segurança. Para caber mandado de segurança, o violador tem que ser uma autoridade pública ou alguém que desempenha função pública. É possível mover o mandado de segurança contra o prefeito? É. Contra o governador? É. Contra o ministério? É. Contra um superintendente de uma instituição pública? É. É possível mover o mandado de segurança contra a COSERN, que é uma instituição privada? É, porque ela é concessionária de serviço público. É possível mover o mandado de segurança contra um reitor de uma universidade privada? É, porque ele age por delegação do poder público. Então tem que ter a ideia de exercício de função pública. Alguém tem? Existe mandado de segurança preventivo? Sim, existe. A possibilidade de mover o mandado de segurança de natureza preventiva. Existe sim. Mas ainda assim a iminência é muito grande de violação ao direito líquido e certo. Certo? Imagina aí que você vai fazer uma prova domingo e exige pela legislação a apresentação do documento na original e você foi roubado. Hipoteticamente. Então é possível a propositora de uma ação com pedido de liminar para você poder ir ter autorização para fazer essa
essa prova. Gente, o mandado de segurança, que pode ser preventivo e pode ser também repressivo, quando diante da violação ao direito líquido e certo, quando já houve a violação, tem um prazo, viu, para mover essa ação, prazo de 120 dias. É o prazo para mover a ação de mandado de segurança. Não está previsto na Constituição, mas merece ser mencionado, merece ser citado. Ainda que seja uma ação de natureza civil, ela cabe no processo penal. Ainda que seja uma ação de natureza civil, ela cabe no processo penal. Esse mandado de segurança que a gente está estudando agora é o mandado de segurança individual, que pode ser movido por qualquer um de nós, enquanto pessoa física ou enquanto pessoa jurídica, com advogado, viu? Precisa de advogado. Vamos deixar combinado que a ideia de remédio heróico é só para o habeas corpus, que não se exige participação de advogado. Aqui precisa de advogado, pode ser movido por pessoa física, bem como pode ser movido por pessoa jurídica. Mas é um mandado de segurança individual. Existe, todavia, a possibilidade do mandado de segurança coletivo, por uma questão de economia processual, por uma questão de segurança jurídica. E sobre esse mandado de segurança coletivo, que está no inciso 70, a gente precisa saber, principalmente, quem pode mover. O mandado de segurança individual pode ser movido por qualquer um de nós com capacidade, pessoa física ou pessoa jurídica, mas com advogado. O mandado de segurança coletivo não pode ser movido por pessoa física. O mandado de segurança coletivo só pode ser movido por pessoa jurídica e não é qualquer pessoa jurídica. Daí a necessidade para a prova da gente memorizar esse rol aqui de legitimados ativos para propor mandado de segurança coletivo. Vamos ao texto. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, pode ser movido por, primeiro, partido político com representação no Congresso. Duas observações, é qualquer partido político? Não. É só aquele que tem a representação no Congresso. O que é ter representação no Congresso? É ter pelo menos um deputado ou um senador. Não precisa ter os dois, não. É suficiente ter um deputado ou um senador. Isso é ter representação no Congresso Nacional. E uma segunda coisa em relação a esse legitimado. O momento em que tem que ser demonstrado que tem representação no Congresso Nacional é o momento da propositura da ação. Não é quando vai ser julgado, não. É no momento em que se propõe. Então, hipoteticamente, o partido X tem um deputado. E hoje moveu esse mandado de segurança coletivo. Uma semana depois, esse cara saiu do partido e o partido ficou sem representação no Congresso. Isso vai prejudicar o mandado de segurança coletivo que já está em curso? Não. Esse mandato de segurança que já está em curso continua. O que esse partido não pode é mover novos mandados de segurança. Para a prova. A perda superveniente de representação no Congresso Nacional não prejudica o mandado de segurança coletivo já impetrado. A perda superveniente de representação do Congresso Nacional não prejudica o mandado de segurança coletivo já impetrado. Então, sobre partido político com representação no Congresso, essas são as duas informações mais importantes. E o segundo grupo de legitimados, organização sindical, entidade de classe ou associação, essa última, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Essa história de ser em defesa dos seus membros ou associados é para todas. Todas. Então, cuidado com as armadilhas da prova. Imagine a seguinte questão. Uma determinada associação, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, respeitando então esse requisito, teve um direito líquido e certo seu da associação, seu violado. Em razão disso é cabível 2 pontos. Letra A, mandado de segurança coletivo, e o cara vai lá e marca negativo. Se o direito líquido e certo foi violado, foi o dela enquanto pessoa jurídica, que ela mova o mandado de segurança individual, que a gente viu antes. Só vai caber o mandado de segurança coletivo quando a violação for o direito dos seus membros. Ora, o mandado de segurança coletiva é por economia processual. Gente, o mandado de segurança coletivo, movido por uma associação, para proteger os interesses dos seus associados, cada associado, se quiser, move o mandado de segurança individual. Cada um deles, se quiser, move o mandado de segurança individual. Aí, por uma questão de economia e segurança jurídica, vamos dizer, segura a onda. Deixe eu, a associação, mover porque atinge todo mundo. Beneficia ou prejudica todo mundo. Então, é esse o objetivo do mandado de segurança coletivo. Economia processual e segurança jurídica. Então, para que caiba por essas entidades, tem que ser para proteger o direito dos seus membros ou associados. Via de regra, quando uma associação entra com ação judicial para beneficiar os seus associados, esses precisam expressamente autorizar. Isso aqui não existe no mandado de segurança coletivo.
Em direito processual civil, isso é o que se chama de substituição processual. Então não se exige a autorização expressa dos associados para a propositura do mandado de segurança coletiva. Não se exige a autorização expressa para a propositura do mandado de segurança coletiva. No mais, objeto de proteção, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data, possibilidade de concessão de liminar, de antecipação da decisão, igual ao que a gente viu com o mandado de segurança individual. Vai cair isso aqui na prova, viu? Do TRE de Pernambuco, vai cair isso aqui. Mandado de injunção. Permitam-me viajar de início para a classificação das normas constitucionais, de acordo com a sua aplicabilidade e eficácia. Segundo Zé Afonso da Silva, nós temos 3 tipos de normas. Normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. Essa última dividida em normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo e de princípio programático, também chamadas de normas programáticas. Normas constitucionais de eficácia plena são normas auto-aplicáveis, andam por si só, não precisa de ajuda de ninguém. Normas de eficácia contida até andam por si só, porém lá na frente pode ser diminuído o seu alcance, reduzida a sua força. Mas enquanto não vier a redução, ela está gerando seus efeitos. Agora, a norma de eficácia limitada é aquela que não consegue andar por si só. Ela precisa de um aparelho para respirar. Ela precisa de uma regulamentação para ser posta em prática. É um carro com tanque vazio, precisa do combustível para andar. Se não tiver a regulamentação, o direito não pode ser efetivado. Direito de greve no serviço público foi dado como exemplo concreto de norma de eficácia limitada, aposentadorias especiais para quem desempenha atividade de risco, para quem é pessoa com deficiência, para quem desempenha atividade desgastante, a norma de eficácia limitada, a interceptação telefônica, a norma de eficácia limitada, precisa de lei, tudo bem, já existe lei desde 2006, então nós temos, 96, desculpe, nós temos aí inúmeras normas constitucionais que precisam de regulamentação. Se uma dessas normas estiver impedindo, ou melhor, se uma dessas normas constitucionais me dá um direito e eu não consigo exercer esse direito, porque falta regulamentação, seja regulamentação total ou seja regulamentação parcial, eu posso me valer de uma ação judicial para tentar fazer a coisa andar. Essa ação judicial é o mandado de injunção. Então vamos ao seu texto. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, palavras-chave, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Quando eu não consigo exercer um direito porque falta regulamentação, e essa omissão aqui, a falta da regulamentação, recentemente o mandado de injunção foi regulamentado, Lei 13.300, 2016. Recentemente, Lei 13.300. Essa omissão ela pode ser total ou parcial. Nos 2 casos cabe mandado de injunção. Qual é o meu objetivo? Eu quero resolver esse problema aí, eu quero exercer o direito. Então vou buscar no Poder Judiciário a tentativa de implementação do exercício desse direito que a Constituição me dá e que eu não estou conseguindo fazer valer porque me falta a regulamentação. Nessa nova explicação do mandado de injunção, é possível, eu peço que vocês anotem, é possível a propositura, previsto hoje em lei, é possível a propositura de mandado de injunção coletivo. É possível a propositura, já era jurisprudência firmada e agora está previsto na legislação. É possível a propositura de mandado de injunção coletivo. Aqueles mesmos caras que podem mover o mandado de segurança coletivo, podem mover o mandado de injunção coletivo. Ministério Público pode, Defensoria Pública pode. Então caiu na sua prova. É possível mandado de injunção coletivo? É. Hoje, mais do que nunca, previsto em lei. Antes era um entendimento firmado pela jurisprudência. Hoje está previsto em lei. O problema é que, infelizmente, ainda são muito singelos, tímidos os efeitos. Comunicação da omissão normativa, tal. A lei até tenta implementar a coisa, mas de forma mais efetiva. Então, gente, para efeito de prova, o que é que normalmente cobram em relação a isso aqui? Como é que normalmente são abordados esses temas? Dá-se um enunciado sobre alguma coisa. O combate de falta de normas regulamentadoras de preceitos constitucionais são combatidos por meio de... E aí ele dá a lista das ações constitucionais. Violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, cabe... E aí você vai. As questões mais simples, as mais aprofundadas, vão buscar um pouquinho além do enunciado do texto constitucional.
Como, por exemplo, essas informações que eu trouxe agora de que cabe mandado de segurança coletivo. Não está previsto na Constituição, mas está previsto na lei regulamentadora, o que antes era apenas jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Qual é a ação que vai ser utilizada para combater a falta de regulamentação de normas de eficácia limitada? Mandado de injunção. Remete a pontos no nosso conteúdo programático. Vai cair isso aqui na sua prova. Habeas data. Habeas corpus, eu esqueci de dizer, significa tenhas o corpo, tomes o corpo, mais ou menos essa expressão, o corpo do ser humano, no sentido da liberdade de locomoção. Aqui é tenhas o acesso ao dado, à informação, essa ideia de habeas data. 72. Conceder-se-á habeas data, letra A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e letra B, para retificação, assegurar o conhecimento, retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data é para possibilitar o acesso à informação. O habeas data é para possibilitar a retificação, a correção de informações equivocadas. E existe ainda a lei que regulamenta o habeas data, que possibilita também que você apresente justificativas para determinados dados seus que constam lá, em bancos de dados governamentais ou bancos de dados de caráter público, ainda que geridos por entidades privadas, como é o caso do SPC, como é o caso do Serasa. Em qualquer circunstância, parta da premissa que o habeas data é para possibilitar acesso e retificação de informações pessoais, informações personalíssimas. Não basta, doutoras e doutores, não basta que seja uma informação do meu interesse. Tem que ser uma informação sobre mim. Não basta que seja do meu interesse. Porque, de repente, em alguma situação, eu tenho o interesse de ter uma informação sobre você. Vai caber habeas data? Não. O habeas data é para ter acesso a informações sobre a pessoa do impetrante. É uma ação de natureza personalíssima. É para você ter acesso à informação sobre você. Quero saber o que consta sobre minha pessoa no banco de dados da Receita Federal. Quero saber o que consta sobre a minha pessoa no banco de dados do Detran. Quero retificar uma informação equivocada que está no Serasa sobre a minha pessoa. Aí você usa o habeas data. Se bem que um dos pontos mais cobrados em prova sobre o habeas data é que a habeas data é ação judicial. Você vai mover essa ação junto a um órgão do Poder Judiciário, junto a um juiz ou junto a um tribunal, dependendo de quem seja o réu na ação. A ação judicial de habeas data só pode ser movida depois que você tentar conseguir o acesso à informação ou à retificação no âmbito administrativo. É pressuposto para o uso do habeas data a negativa administrativa. É pressuposto. O que é isso? Antes de entrar com a ação de habeas data, eu vou ter que, nos exemplos que eu citei, ir lá na Receita Federal e fazer um requerimento. Ei, me diga aí o que é que consta sobre a minha pessoa. Lá no Detran, ei, me diga aí o que é que consta sobre a minha pessoa. Lá no Serasa, ei, retifique isso, está errado. Só posso entrar com habeas data se esse meu pedido for negado ou se ele não for respondido. Negativa expressa ou negativa tácita. Então, obrigatoriamente, antes eu tenho que fazer o requerimento. Na petição inicial do habeas data, eu já tenho que mostrar, ó, seu juiz, ó, seu tribunal, eu só estou vindo aqui porque antes eu fiz lá o requerimento e eles não atenderam. Está aqui a prova. Eu estou provando aqui o senhor na inicial que eu fiz o requerimento e eles não atenderam. Por isso que eu estou entrando com essa ação. Se você entrar com a ação de habeas data sem provar que antes você fez o requerimento administrativo, o juiz nem julga o mérito, o tribunal nem julga o mérito. Então a negativa administrativa é pressuposto da utilização do habeas data, para possibilitar o acesso e a retificação de dados pessoais. Assim como o habeas corpus, o habeas data é uma ação gratuita. Assim como o habeas corpus, o habeas data é uma ação gratuita. Existe prazo? Existe. A legislação que regulamenta diz que quando o que você quer é ter acesso à informação, o prazo de resposta é de 10 dias. Se o que você objetiva é retificar, corrigir a informação, o prazo é de 15 dias. Bateu esse prazo sem que respondam, você já pode entrar com habeas data. Não precisa esgotar vias administrativas recursais não, viu? Basta que o prazo seja descumprido. Aí você já pode entrar com ação judicial de habeas data.
10 dias quando você quer ter acesso à informação, essa parte de cima, para retificar. 15 para retificar. Passou esse prazo sem resposta, pode já entrar com ação judicial de habeas data. E fechando, os remédios constitucionais, a ação popular. A ação popular, antes de fazer a leitura, a ação popular, ela tem a sua base no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Aquele que todos nós já sabemos de cor. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nós elegemos representantes para o poder legislativo, para o poder executivo, e nós temos meios de participação direta. É o caso do plebiscito, é o caso do referendo, é o caso da iniciativa popular, e podemos citar também como caso a ação popular. O que é propriamente a ação popular? A ação popular é uma ação judicial movida por qualquer cidadão na defesa do patrimônio público ou do meio ambiente. Resumidamente é isso. É uma ação judicial, então por caridade, pedido de amigo. Não confunda ação popular com iniciativa popular. A iniciativa popular é a apresentação de um projeto de lei ao poder legislativo, pelos cidadãos, com abaixo assinado. A ação popular é uma ação judicial mesmo, me permita uma redundância. A ação popular é uma ação judicial, você vai mover a ação no poder judiciário. Primeiro grau de jurisdição, inclusive. Então, a ação popular é uma ação judicial. Segundo ponto, ela é movida por qualquer cidadão. Agora, qualquer cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão é tão somente o eleitor em gozo dos direitos políticos. Então, cidadão aqui não é qualquer pessoa. Caiu na sua prova, qualquer pessoa pode entrar com ação popular, é errado. É só o cidadão, o eleitor que está usufruindo dos direitos políticos. Ele vai fazer isso para quê? Para proteger o meio ambiente, para proteger o patrimônio histórico, para proteger a moralidade administrativa. Então, se foi dado um aumento abusivo aos vereadores do meu município, posso entrar com ação popular? Posso entrar com ação popular. Se porventura está sendo feita uma obra, uma construção numa área que é de proteção ambiental, eu posso entrar com ação popular? Posso entrar com ação popular. Então é perfeitamente possível a propositura da ação popular. Ela é muito pouco usada, se a gente comparar, analisar de acordo com o que tem aí de desvios. Mas, em parte, por um motivo bom, porque normalmente o que a gente consegue com a ação popular, o Ministério Público consegue por meio das ações civis públicas. Então, normalmente, o Ministério Público já se antecipa. Agora, que fique claro, a ação popular não pode ser movida pelo Ministério Público, não. O Ministério Público tem uma ação própria para ele. O Ministério Público até atua no processo de ação popular, dando parecer lá, como fiscal da lei. Excepcionalmente, ele até pode, se eu entrei com ação popular e desistir, ele até pode dar continuidade. Mas ele ser autor da ação, negativo. O Ministério Público não pode entrar com ação popular. O autor da ação popular é o cidadão. O cidadão é o eleitor em gozo dos direitos políticos. Ela é gratuita? Via de regra, sim. Via de regra é uma ação gratuita. Por que eu estou dizendo via de regra? Porque se num caso concreto ficar provado que o autor agiu de má fé, se o cabo entrou com ação popular só de ruim, aí a Constituição diz que ele vai ser condenado. Em que termos? Vejamos, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor da ação, esse cidadão, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Se ele agir de boa fé, mesmo que ele perca a ação, ele não vai pagar as custas, o custo do processo, nem vai pagar a despesa pela derrota. O ônus da sucumbência é o pagamento dos honorários do advogado da parte que vence. Então, se eu entro com a ação judicial, uma ação popular, por exemplo, e eu perco a ação, o normal seria eu ser condenado a pagar o advogado da parte vencedora. Mas aqui a Constituição diz que se eu agir de boa fé, eu não serei condenado no ônus da sucumbência. Ação popular é ação cível. Por esse motivo, ela não tem, na sua essência, foro especial. Então ela é movida à primeira instância. Lembram quando a ex-presidente Dilma nomeou Lula, ministro da Casa Civil? Foi o que aconteceu na sequência. Veio uma decisão judicial suspendendo o ato de nomeação. Essa decisão judicial foi prolatada por um juiz federal lá em Brasília. Esse juiz federal concedeu essa ordem no julgamento de uma ação popular, movida na primeira
instância. A ação foi movida contra Dilma, presidente da República, mas foi movida na primeira instância, porque é uma ação popular, é uma ação civil, e a ação civil não tem foro especial. Se fosse, não é o caso, mas se fosse um crime da presidente da República, crime comum, onde é que seria o julgamento? Crime comum. STF, foro especial por prerrogativa de função, mas é para crimes. No caso aqui é uma ação civil, não tem foro especial por prerrogativa de função. Fechamos então todos os remédios constitucionais. Faltam 4 parágrafos para a gente terminar o artigo 5º. Vamos a eles. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Gravem isso. Ainda que na prática possa parecer algo meio mal-assombrado. Porque apesar do texto constitucional dizer que as normas que definem direitos, que as normas que definem garantias têm aplicação imediata, o que nos dá a entender, numa análise mais superficial, de que todas elas podem ser postas em prática de pronto, nem todas elas são normas de eficácia plena. Porque existem alguns direitos que ele mesmo pede uma regulamentação. Ele mesmo pede uma explicação. Então, cuidado, memorizem esse texto. As normas que definem direitos, as normas que definem garantias têm aplicação imediata. Porém, isso não significa dizer que todo direito fundamental é norma de eficácia plena. Infelizmente, alguns precisam de uma explicaçãozinha. Direitos sociais, por exemplo, são direitos fundamentais e em alguns deles há necessidade de regulamentação. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que é que está sendo dito aí? Em outras palavras, que existem direitos fundamentais no artigo 5º, que é o artigo mais importante quando o tema é direitos fundamentais. Existem direitos fundamentais, além do artigo 5º, espalhado pelo 2º título da Constituição, nos direitos sociais, nos direitos de nacionalidade, nos direitos políticos, nos partidos políticos. E existem direitos fundamentais espalhados pela Constituição, até mesmo fora desse título. A proteção ao meio ambiente. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Só que está previsto no artigo 225 da Constituição, lá no final da Constituição. E existem direitos fundamentais até mesmo fora da Constituição. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, por exemplo. Qual é o significado prático disso, doutores e doutores? O rol dos direitos fundamentais é aberto. O rol é meramente exemplificativo. Não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. Então, se disserem na sua prova que a lista de direitos fundamentais está prevista específica e exclusivamente na Constituição, isso é falso. Existem normas definidoras de direitos fundamentais até mesmo fora da Constituição. Principalmente nos tratados internacionais sobre direitos humanos. Por falar em tratados internacionais sobre direitos humanos, vamos a esse parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Meus caros, primeira coisa a observar, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º não estavam na Constituição quando ela foi promulgada. Esses 2 parágrafos foram inseridos pela emenda 45, reforma do Judiciário. Então não existia isso quando a Constituição foi feita, não existia. Quem é que assina tratados internacionais no Brasil? Presidente da República, artigo 84, inciso 8. Só que a assinatura do presidente não é suficiente para que o texto se internalize, para que o texto passe a fazer parte da legislação brasileira. Há necessidade do referendo, da confirmação do Congresso Nacional. Então o presidente assina e manda para o Congresso. Se o Congresso aprovar, devolve para o presidente e o presidente publica através de um decreto aquele texto que foi por ele assinado e aprovado pelo Congresso Nacional. Aí sim, esse tratado passa a ter vigência interna no país. Até 2010, todos os tratados assinados pelo presidente da República e confirmados pelo Congresso tinham um nível de lei. Nível legal, nível básico. Nível básico. Até 2004, desculpa, 2010 não. Até 2004, nível básico, nível de lei. Em 2004 surgiu esse parágrafo. E com esse parágrafo surgiu um segundo nível, que é o nível constitucional.
Quando é então que um tratado vai ter nível constitucional? Pessoal, olhe, grave o que eu vou dizer agora para o resto da vida. São dois fatores essenciais que definem o nível hierárquico de um tratado. Dois fatores essenciais. O primeiro é o tema. O segundo é o rito de aprovação pelo Congresso. Então, quais são os dois fatores que definem o nível hierárquico de um tratado internacional? O assunto dele e a forma como ele é aprovado no Congresso. Então, em 2004, surgiu a possibilidade de um tratado ter nível de emenda. E aí, quais são os dois fatores? O primeiro, o tema, tem que ser sobre direitos humanos. Rito de aprovação, 2 turnos em cada casa, maioria de 3/5 em cada votação. São 4 votações, 2 na Câmara e 2 no Senado, cada uma com 3/5, 60% de maioria. O que é esse rito aqui? É o mesmo rito das emendas constitucionais. Então, para que não haja nenhum tipo de dúvida, se a organizadora no dia da prova pegar na sua mulher e disser, me fale aí, quando é que um tratado internacional terá nível de emenda constitucional? Aí você vai rir para ela e vai dizer, nos termos do que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, com a redação dada pela emenda 45 de dezembro de 2004, o tema do tratado teria que ser sobre direitos humanos e o rito de aprovação, a forma de aprovação no Congresso tem que ser 2 turnos em cada casa e maioria de 3/5, maioria de 60%. Só assim ele vai ter nível de emenda constitucional. 2 turnos e maioria de 3/5 em cada uma das votações nas 2 casas do Congresso Nacional e o tema direitos humanos. Se não versar sobre direitos humanos, amigo, vai ficar no nível legal. Se versar sobre direitos humanos e for aprovado com esse rito das emendas aqui, algo que só foi permitido a partir de 2004, ele vai ter nível constitucional. O nível legal não versa sobre direitos humanos. Nível constitucional versa sobre direitos humanos e foi aprovado com o rito das emendas. Aí a pergunta é, e aqueles tratados sobre direitos humanos que foram aprovados antes de 2004, quando não tinha essa possibilidade aqui de ser votado com o rito das emendas? O Supremo disse que ele vai ficar no meio. Um nível acima das leis, supra, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Criou-se então um nível supralegal. Pessoal, nós temos 3 níveis então. O nível constitucional, tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados com 2 turnos de votação e maioria de 3/5 nas 2 casas do Congresso Nacional. Nível supralegal, tratados que versam sobre direitos humanos, mas que foram aprovados sem o rito das emendas constitucionais. E o nível legal, tratados que não versem sobre direitos humanos. Simples assim. Nível legal, não versa sobre direitos humanos. Nível supralegal, versa sobre direitos humanos, mas não foi submetido a esse procedimento aqui. Por quê? Porque quando foram aprovados pelo Congresso, não tinha essa chance. Não tinha isso na Constituição. Isso só veio em dezembro de 2004. E o nível constitucional, que é esse aqui. Versa sobre direitos humanos e foi aprovado com o rito das emendas constitucionais. Todos os tratados sobre direitos humanos que sejam assinados hoje e submetidos ao Congresso Nacional devem obedecer esse rito. Hoje, que eu digo de dezembro de 2004 para cá. Mas só tem um. Só tem um, até agora. Só tem um que versa sobre direitos das pessoas com deficiência. Cuidado. Pacto de São José da Costa Rica, que só aceita como prisão civil a do devedor de obrigação alimentícia. Ele não aceita a prisão do depositário infiel, coisa que a Constituição brasileira aceita no artigo 5º, inciso 67. O artigo 5º, inciso 67, é uma norma de eficácia limitada, de modo que a prisão civil do depositário infiel, ela depende de regulamentação, depende de lei. As leis existem, as leis que regulamentam a prisão civil do depositário infiel existem, porém o Supremo entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado por Collor em 92, versa sobre direitos humanos, mas não foi submetido a esse rito, porque é de 92. Na verdade, ele é dos anos 60, mas foi assinado por Collor em 92. Ele versa sobre direitos humanos, mas não foi submetido a esse rito. Então ele tem nível o quê? Supralegal. Ele está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Se ele está abaixo da Constituição, ele pode ter revogado a prisão do depositário infiel da Constituição? Não. Ele não revogou. A prisão civil do depositário infiel não foi revogada da Constituição. A prisão civil do depositário infiel continua escrita na Constituição. Porém,
Como o pacto que proíbe ficou acima das leis, esse pacto revogou as leis que regulamentavam. E sem as leis, a prisão não pode ser feita. Tanto que o Supremo Tribunal Federal elaborou uma súmula vinculante, de número 25, dizendo que é ilícita a prisão do depositário infiel. Então pode comprar só Land Rover, sem problema, financiado, e não sei quantas vezes, e não pague. Que você não vai ser preso. Passa 3 meses, depois devolve o carro. Então, não há mais a prisão civil depositária infiel, qualquer que seja a hipótese de depósito. Não há mais, simplesmente não há mais. Mas está prevista na Constituição. Para a prova, qual é o cuidado? A prisão civil depositária infiel foi revogada da Constituição? Não. Pode ser aplicada? Também não. Por quê? Porque foram derrogadas as leis que regulamentavam essa prisão. Mas por caridade, pedido de amiga, ela não foi revogada da Constituição. Nem é o caso, mas aproveitando a oportunidade, a prisão do devedor de obrigação alimentícia. Se abstraia de qualquer situação que você acompanhou de perto na sua vida pessoal. Seja com você ou alguém próximo, ou que você leu a respeito. Julga a questão de acordo com o que está previsto no enunciado. De modo que só cabe a prisão do devedor de obrigação alimentícia se o não pagamento for voluntário e inexcusável. Em outras palavras, se o sujeito, pode ser homem ou mulher, se o sujeito não pagou por quê? Não quis. Se a questão da prova disser que o sujeito não pagou por um motivo de força maior, não cabe a prisão. Ele continuará devendo, mas não cabe a prisão. E o que eu peço a vocês, não briguem com a questão. É mentira dele. Ele está inventando isso. Não vá brigar com a questão. Se a questão diz que o cara não pagou porque não pôde, não cabe a prisão. Continuará devendo, mas não cabe a prisão. Só cabe a prisão quando o não pagamento for voluntário e inexcusável. É prisão civil, viu? Não é prisão penal, não. Então, se é prisão civil, se não é pena, não se aplica aquela história do princípio da pessoalidade da pena, de que a pena não passa da pessoa do condenado. Tanto que o vovô, a vovó, podem ser condenadas a pagar a pensão alimentícia. E se não pagar de maneira voluntária e inexcusável, o que é que o juiz pode fazer? Mandar prender. Você pode chorar diante da prova, angustiado, triste com a situação, mas diga que é possível. Pode achar que é injusto, mas diga que é possível. Acerte a questão, é isso que nos interessa. Por último, parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão e internacionalização da jurisdição. Esse Tribunal Penal Internacional existe, foi criado pelo Estatuto de Roma, funciona na Holanda e o Brasil é signatário dele, do TPI. Então o Brasil se submete à jurisdição de um tribunal de fora. Nós não temos casos concretos ainda de decisão que tenha relação com o Brasil, mas caiu na sua prova, diga que pode. Lembrando sempre que isso aqui veio, tanto o parágrafo 3º como o parágrafo 4º, vieram com a emenda constitucional 45. Tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom, em té.